E aí, pessoas, hoje eu trouxe uma seleção especial para quem ama sentir aquele friozinho na espinha. Eu tô falando de filmes de terror, tem suspense psicológico, terror sobrenatural e até aqueles mais intensos que mexem com o seu emocional. E se você gostar dessas dicas, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhuma recomendação, beleza? Então bora começar nossa lista. E para começar, deixa eu te falar de um filme recente que me deixou bem intrigado, Diabólica de 2024, com o John Woo. É um suspense com uma pegada de ficção científica que te deixa inquieto do começo ao fim, sem precisar apelar para susto fácil. Sabe aquele terror mais psicológico que te dá um desconforto estranho? Então, esse que é o clima. A história acompanha o Curtis, que junto com a família é selecionado para testar um assistente doméstico super avançado. A ideia é que essa inteligência artificial cuide da casa, ajude com os filhos e organize a rotina, tudo para facilitar a vida deles, só que logo fica claro que essa ajuda tem um preço e o que começa parecendo uma solução perfeita vai se transformando em algo cada vez mais invasivo, porque SA começa a se intrometer nas decisões da família, lhe dando regras, controlando ambientes. O que era um conforto vira um controle e a tensão cresce aos poucos, criando uma sensação constante de vigilância. Você fica o tempo todo se perguntando até onde essa máquina vai. Outro ponto interessante é o tema da tecnologia. O filme levanta aquela questão: até onde a gente está disposto a abrir mão da privacidade em nome da praticidade? E será que a gente confia demais em sistemas que prometem facilitar tudo, mas que no fundo pode estar nos controlando? E se você gosta de um suspense com uma pegada mais moderna, que mistura paranoia, controle e tecnologia, Diabólica vale o play. Não é um filme de terror no sentido tradicional, mas mexe com aquela sensação de estar sendo observado e manipulado, e isso pode ser mais assustador do que um monstro. Então assiste com calma, entra no clima e depois me conta o que você achou. Ele está disponível na HBO Max, então veja lá, Diabólica. E agora, deixa eu te falar de um filme que talvez tenha passado batido por muita gente, mas que merece ser descoberto. O Segredo do Lago Mungo, de 2008, é um daquele suspense com cara de documentário que te pega desprevenido. Você começa assistindo achando que vai ser só mais um terrorzinho de fantasma, e aí percebe que é muito mais profundo, mais perturbador e emocional do que parece. A história acompanha uma família que foi devastada pela morte repentina da filha adolescente, a Alice, e a partir daí eles tentam lidar com o luto, com o silêncio, com o que ficou sem ser dito. Só que a coisa toma um rumo estranho quando começa a surgir evidências de algo ou alguém que ainda está presente ali. Fotos, vídeos, barulhos, tudo vai alimentando a ideia de que o espírito da garota pode estar tentando se comunicar. Mas o mais interessante é como o filme apresenta tudo isso. Ele é montado como se fosse um falso documentário com entrevistas, vídeos caseiros, relatos dos familiares e amigos, e isso dá uma sensação de realismo absurdo. Em alguns momentos você até esquece que tá vendo uma obra de ficção, parece real, e isso que deixa tudo mais arrepiante. E outra coisa que chama atenção é como o filme fala sobre luto, segredos. Cada personagem carrega um pedacinho da dor e da perda, mas também esconde alguma coisa, e à medida que essas verdades vão aparecendo, o filme vai ficando meio denso e meio melancólico. Não é sobre medo, é sobre pessoas tentando entender. E se você gosta de suspense com uma pegada mais realista e não se importa com um ritmo mais calmo, O Segredo do Lago Mungo é uma joia escondida. Ele entrega uma história triste, inquietante e cheia de camadas, e o melhor, tudo sem precisar mostrar muito. Aqui, o que assusta de verdade é o que fica fora do quadro. Assiste com atenção aos detalhes, repara nas imagens, no silêncio e nas entrelinhas. E se depois de ver você sentir a vontade de voltar algumas cenas para tentar entender melhor, bem-vindo ao clube. Esse é o tipo de filme que parece simples, mas esconde muito mais do que você imagina. Só que infelizmente ele não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí na internet facilmente. Então veja hoje mesmo O Segredo do Lago Mungo. E continuando a nossa lista de filmes de terror, sabe aquele filme que não precisa te mostrar o monstro para te deixar desconfortável o tempo todo? Então se prepara, porque Os Observadores, com a Dakota Fanning, entrega exatamente essa sensação. É um suspense com pitada de terror e fantasia que te deixa com aquela pulga atrás da orelha do começo ao fim. A história gira em torno da Mina, uma artista meio reclusa que acaba se perdendo numa floresta isolada no interior da Irlanda. Lá ela encontra abrigo com 3 estranhos e uma espécie de abrigo misterioso no meio do nada. Só que tem um detalhe: toda noite criaturas desconhecidas aparecem e observa todos, e o pior, eles nunca veem essas criaturas, só sentem a presença e precisa seguir regras estranhas para sobreviver. É aquele tipo de trama que já te joga numa situação desconfortável e vai aumentando a tensão aos poucos. Não é sobre monstro correndo atrás de ninguém,
É sobre o medo do que você não consegue ver, o medo de ser observado, e isso é muito mais psicológico do que físico. Os Observadores é aquele filme para assistir com calma, prestando atenção nos detalhes. Não é sobre o que você vê, é sobre o que você não vê, e sobre estar cercado por algo que você não entende, mas que tá ali te observando. E se você gosta de histórias com essa pegada mais enigmática, com tensão crescente e uma vibe mais desconfortável, esse filme é uma ótima pedida. Só não esquece de apagar as luzes e assistir de boa, porque depois pode ser que você também fique com a sensação de que está sendo observado. E ele está disponível na HBO Max, então veja aí hoje mesmo Os Observadores. E para finalizar o vídeo de hoje, sabe quando você assiste a um filme de terror esperando susto, grito, fantasma e acaba encontrando uma história triste, sensível e ainda assim bem sombria? Pois é, foi isso que eu senti com O Sono da Morte de 2016. Esse é daquele tipo de filme que mistura o sobrenatural com o drama humano de um jeito delicado, mas perturbador. A trama acompanha um casal que decide adotar um garoto chamado Cody, e ele é fofo, educado, parece um menino comum, mas logo ele descobre que tem alguma coisa diferente com ele. Tudo que o Cody sonha se manifesta fisicamente quando ele dorme, e isso vale tanto para os sonhos bons quanto para os pesadelos. E no começo, as manifestações parecem até mágicas e encantadoras, mas à medida que o sono do garoto vai ficando cada vez mais sombrios, o casal percebe que é uma ameaça real e que os pesadelos dele podem ser mais perigosos do que imaginávamos. E a fotografia também merece destaque, tem cenas lindas, cheias de cores vivas durante os sonhos, o que contrasta com o tom mais sombrio da vida real e dos personagens, e isso ajuda a criar uma sensação de que o mundo dos sonhos é mais bonito que a realidade e que talvez até mais perigoso. E se você está procurando um filme de terror com uma pegada mais emocional, O Sono da Morte é uma ótima escolha. Ele fala sobre luto, medo, amor e sobre como as nossas emoções mais profundas podem se manifestar de forma que a gente nem imagina, e faz isso com muito respeito, sem forçar susto gratuito, mas ainda entrega uma atenção constante. É o tipo de filme que te assusta, mas também te faz refletir, te emociona e ao mesmo tempo te deixa com aquela sensação estranha depois que acaba. Mas ele também não tá em nenhum streaming, só que você acha ele por aí, como a gente já conversou. Então veja hoje mesmo O Sono da Morte. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de terror pra você, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!